Bem-vindo a todos ao webinar sobre a RPA fiscal da Standard. Grande prazer falar com vocês. Vamos começar pontualmente às 10 horas. A ideia é a gente finalizar em 1h30, tá? Onde eu vou apresentar a parte conceitual, né, do RPA, e depois o Alex vai apresentar a parte de produto. Tá? Meu nome é Rodrigo Cruz, sou head da área comercial da Standard. O Alex é o head da parte de produto, tá? Então ele que cuida de toda a parte de desenvolvimento de produto, tá? E melhorias do produto, toda a evolução do produto, roadmap com o Alex, ok? Vocês podem fazer perguntas, né, através do chat, né, e a gente vai respondendo aí de acordo com a evolução da apresentação, e também vamos deixar uns 10 minutos para responder todas as questões aí no final, ok? Então sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem do conteúdo e a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida, tá bom? Pode mandar no chat. Bom, pessoal, vou começar a apresentar para vocês aqui o conteúdo. Bom, rapidamente eu vou explicar um pouco da Standard. Tá? A Standard é uma consultoria que ela está há 10 anos no mercado. Nosso foco é integração de sistemas. Tá? Então, a gente trabalha fortemente em integrar ERP, né, com solução fiscal, comércio exterior, tá? E também soluções de contabilidade. Tá? A gente tem a matriz, fica aqui em São Paulo, tá? Na Zona Oeste. A gente tem aproximadamente 60 colaboradores e mais de 40 clientes na nossa base. A gente também tem filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Mas a gente consegue atender o Brasil inteiro. Temos clientes no Norte, no Nordeste. Tá? Essas são as nossas bases, tá? Mas a gente também conta com parceiros locais. Okay? Então, só para contextualizar um pouquinho da Standard. Falar um pouquinho de RPA, né? RPA, o pessoal hoje pensa que o RPA é um robô físico. Na verdade, o RPA ele é um software desenvolvido para automatizar tarefas manuais e repetitivas dentro dos processos das empresas, tá? Então, a gente começa fazendo toda essa parte de filmagem, né, de mapeamento do processo, e aí a gente acaba encontrando também melhorias. Então, a gente acaba, além de automatizar uma tarefa manual, a gente também consegue propor melhorias dentro daquela tarefa. Tá? RPA significa Robotic Process Automation, né? Robotização de processos e automações. Tá? Então, é um software desenvolvido para isso. A implementação de projetos de RPA são implementações rápidas, né? Implementações que em semanas você consegue já ter os seus primeiros go-lives, né? A gente sempre faz a apresentação em go-lives parciais, né? Em várias ondas, né? Então, a gente, no caso aqui, né, falando da área tributária, a gente pode entregar em uma semana o RPA dos expedientes fiscais, né? Na segunda semana, entrega das guias e assim por diante. Então, a gente já consegue implementar de forma ágil e já entregando, e o cliente já vai vendo o valor desde o início do projeto. Tá? O robô, ele chega a ser 5 vezes mais rápido que um usuário. Tá? E, além disso, o robô, se você schedular, ele pode trabalhar 24/7. Você pode deixar algumas tarefas, algumas atividades do seu processo para serem executadas de madrugada, para serem executadas sábado, domingo, feriado. E quando o usuário chegar, ele já vai ter lá o resultado daquela tarefa. Então, isso é interessante e dá um bom ganho, né, de performance aí para o seu processo. Okay? Com isso, a gente consegue reduzir até 90% das falhas humanas, tá? E isso é interessante porque você não vai precisar digitar, olhar uma planilha, olhar algum dado e digitar no sistema ou digitar num site, né?
O robô ele vai ler essas informações, ele vai ver a origem e o destino e vai fazer toda essa atividade. Tá? E o RPA ele tem aplicabilidade em diversas áreas. Tá? Aqui a gente vai falar da área tributária, né? Mas a gente também consegue automatizar tarefas de RH, por exemplo, folhas, consultas de informações das pessoas que vocês estão contratando, né? Cadastros, principalmente. A área fiscal, que é o objetivo desse webinar. Compras, né? Por exemplo, você pode pesquisar cadastro de empresas também. Parte financeira, contas a pagar usa bastante. Tecnologia, enfim. Ele tem aplicabilidade em todas as áreas da empresa. Eu peguei alguns dados de mercado para a gente entender como é que está isso, visão mundo, tá? Então, a gente foi na fonte, uma das fontes mais seguras, que é o Gartner, né? Que é uma consultoria que divulga números, market share sobre empresas de TI, sobre softwares. Então, lá eles comentam, né? Eles fizeram pesquisas, eles falam que até 2020, ou seja, esse ano, claro que essa pesquisa saiu aí no final de 2018, ninguém estava prevendo isso que a gente está vivendo, né? Que até 2020, 90% das grandes e médias empresas terão pelo menos um processo sendo operacionalizado por um robô. E a gente vê isso, né? A gente começou a desenvolver o nosso RPA focado para a área tributária, que é a TaxForce, há mais ou menos 3 anos atrás. Tá? Naquela época ninguém falava de RPA, né? Não existia esse termo, né? E hoje a gente vê que em todas as empresas que a gente vai apresentar nosso produto, eles já estão dispostos a falar sobre RPA ou já tem alguma coisa de RPA. Então, a gente concorda realmente com isso daí. O mercado de software para automação de processo por robótica crescerá 41% até 2022. Então, é um dos mercados de software que mais cresce no mundo. Eu acho, assim, com a situação que a gente está de pandemia, que as empresas estão se digitalizando, né? Isso acelerou muito, né? É capaz que esses dados aí, eles sejam até maiores, né? Hoje a gente vê que é necessário, esse evento, por exemplo, está acontecendo pela internet, a gente tinha muitos webinars, mas não como a gente tem hoje, né? Por exemplo, lives, né? Várias lives a gente está tendo. Então, isso está acelerando o processo de digitalização, né? De transformação digital das empresas. E um paradigma, né? A utilização da RPA não é inimiga, e sim aliada para o aumento de produtividade dos processos corporativos. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, que a ideia de você colocar um RPA não vou diminuir headcount, não. Você vai diminuir atividades manuais e repetitivas, e você pode usar os seus esforços, os esforços dos seus analistas, né? A inteligência deles para focar, por exemplo, numa recuperação de crédito, num compliance, né? Num planejamento tributário, ainda mais nesse momento que a gente está, onde a área fiscal muitas vezes coloca dinheiro dentro das empresas através de recuperação de crédito. Então, assim, a área fiscal, hoje ela é muito estratégica para a empresa, né? Porque ela consegue fazer, né, ajudar no fluxo de caixa aí das empresas através de recuperação de crédito, através de uma operação bem planejada, vou abrir um centro de distribuição em qual local. Então, isso daí que é o foco da área tributária. E a parte manual repetitiva, a gente coloca aí o TaxForce para fazer. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver só se tem alguma mensagem, alguma coisa aqui. Ok. Bom, então vamos lá. Falando de área fiscal, né? A gente vê a maturidade da área fiscal, né? Para o RPA, ela está enorme, está muito grande. A área fiscal, ela está bem madura. A gente entende que a área fiscal, ela já estava procurando o RPA, já estava procurando digitalizar, fazer a transformação digital dentro da sua área. Por quê? Porque a área fiscal tem muitas atividades manuais, muitas atividades, né? Entra no site e vê se a minha certidão está vencendo, né? Faz uma análise do cadastro desse fornecedor. Então, a área fiscal tem muita atividade manual, relatórios, né? E também a área fiscal tem muito investimento já
programado em RPA, em tecnologia. Para vocês terem uma ideia do como a área fiscal está buscando novas tecnologias, eu posso falar para vocês aqui que dentro desse webinar que a gente está fazendo agora, vou dar alguns exemplos, né? Das 5 maiores telecoms, nós temos 2 representantes aqui no webinar assistindo a gente. Empresas do agro, né, que são as maiores exportadoras do Brasil, nós temos 3 grandes empresas do agronegócio, as líderes, né? Das consultorias, né, das Big Four, nós temos 3 representantes, né? Então, isso vem muito bem, né, nesse momento, né? É interessante. A área de varejo, por exemplo, nós temos os 5 maiores varejistas hoje assistindo esse webinar. Todos da área fiscal ou TI que atende a área fiscal. Isso é o quê, pessoal? Isso daí é uma confirmação da maturidade do gestor da área fiscal, da preocupação do gestor da área fiscal em automatizar os seus processos. Tá? Então, isso é muito bacana. Eu já trabalhei na área fiscal, em indústria, em telecom, né? E aí, em meados de 2009, 2010, com o surgimento de Nova Fiscal Eletrônica e Projeto Crédito Fiscal, depois de 2012, o FD Contribuições, tudo, eu migrei aí para a área de projetos, né? Então, eu fazia aquele meio de campo entre a área tributária e a área de projetos. Depois a gente acabou indo para a área de consultoria, de solução fiscal, né? Então, assim, a área fiscal, ela sempre, de 2008, 2009 para cá, ela sempre esteve muito alinhada com tecnologia, né? Por causa dos projetos SPECS, por exemplo, Nova Fiscal Eletrônica. E a gente vê essa maturidade da área fiscal. Então, é uma área propícia a colocar um RPA. Okay? Bom, falando um pouco, então, do TaxForce. O TaxForce é um RPA que a gente criou para atender as empresas de grande volume de entrega de obrigações acessórias, as empresas de grande volume de geração de guias de pagamento, as empresas com grande volume de renovação de certidões. Essa é a ideia. A ideia é a gente ajudar as empresas com grande volumetria de informações fiscais a atender o fisco no prazo. Tá? Então, a gente construiu um ciclo, tá? Como a Standard ela é implementadora de solução fiscal, então a gente conhece bem o processo, né? Desde a conciliação, desde a saída da informação do RP, né? Até essa informação entrar na solução fiscal, fazer toda a parte de conciliação, apuração e entrega das obrigações de pagamento. A gente conhece, não conhecemos no detalhe, igual a área de negócio, mas a gente conhece bem o processo, então a gente montou um fluxo. Tá? Esse fluxo ele é gerido aí pelo nosso workflow, okay? Que esse workflow ele vai nos permitir a não perder os prazos e amarrar todas essas atividades dentro do processo de apuração e entrega das obrigações acessórias. Então, nosso fluxo que a gente sugere dentro do RPA, que a gente consegue construir outros, ele começa na parte de conciliação. O que é a conciliação? Tá? Hoje, no mercado tributário, existem vários softwares, né, para a área fiscal, diversos RPs que são a origem das informações. Existem softwares internos, né, dentro do próprio RP, existem softwares externos ao RP. Tá? O que a gente faz? A gente coloca uma conciliação. Tá? A gente tem ERP versus solução fiscal. Tá? Eu tenho mais de 170 relatórios, mas a gente vai dar alguns exemplos. Minha base de XML, né? Às vezes tem empresa que tem uma base de XML que é fora do RP e que também é fora da solução fiscal. Então, você tem 3 agentes aí que você precisa cruzar. Então, eu consigo fazer um cruzamento de o que eu tenho no meu banco de XML é o que eu tenho na solução fiscal, né? Sequência de itens, CFOP, né? Se o CFOP ele é externo e ele começa com 5, né? Se a origem é externa, aquele CFOP ele deveria começar com 6, por exemplo. Então, a gente tem diversos relatórios aqui para consistir a base. A ideia do relatório é consistir. Quando TI, por exemplo, em empresas que TI ela é responsável pela informação, quando o TI libera a informação para a área tributária começar a apurar. Então, esses relatórios, eles são gerados, eles são disponibilizados no TaxForce,
eles podem e devem, na verdade, ser gerados semanalmente. Então, semanalmente, você gera um pool de relatórios para cruzar se tudo que está na minha origem, veio para a minha solução fiscal, se a qualidade da informação está boa, né? Você tendo isso, você consegue aí já ir fazendo uma prévia da apuração para quando chegar na primeira semana do mês, você conseguir fazer todo o processo tranquilamente. Então, essa parte de conciliação é isso, são os relatórios que vai te permitir aí ter a base consistida, ok? Depois disso, a gente já entra com a nossa primeira automação, né? A gente consegue startar no nosso workflow, né, a geração automática dos livros. Então, imagina aí um cliente que tem mais de 1.000 livros, né? O cliente que tem 500 lojas, por exemplo, 1.000 lojas, né? Por exemplo, na área de varejo, ele não tem aquele benefício de centralização de CNPJ. Então, aí ele tem que entregar um SPED para cada loja, né? Ele tem lá 500 SPEDs, que eles têm 500 lojas. Muitas vezes, ele tem também 500 dias, né? Vai depender, porque algumas dias começaram a cair, por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas. Então, assim, aqui o que a gente faz nessa parte da produção, a gente gera automaticamente. Então, a gente entra na solução fiscal, através do workflow, a gente cadastra uma tarefa automática e o RPA entra lá na solução fiscal, ok? E ele automatiza a geração dos livros, o fechamento desse período e a geração das obrigações acessórias. A gente coloca ali geração OA, né? Nessa parte de apuração, a geração das obrigações acessórias. Então, isso é um ganho muito grande, porque você pode colocar para gerar essas obrigações, por exemplo, de madrugada, para você não ter uma concorrência no banco, por exemplo, né? Para você não ter um problema de performance. Você pode colocar para gerar em massa, né? E aí, o que você faz? Legal, eu já conciliei, minha base está consistida, eu já sei que ela está correta. A única coisa que você vai ter que fazer de tratamento aqui é no P9. Por que no P9? Porque o P9 não tem como a gente automatizar, por exemplo, uma lei Rouanet, né? Não tem como a não ser que você tenha isso em alguma origem. Mas há muitas coisas, os ajustes do livro de apuração, né? Que é aquela linha do bloco E do SPEC fiscal, por exemplo, são ajustes de débito, ajustes de crédito, coisas que talvez não estejam em sistema, né? Mas se tiver, a gente consegue trazer também e a gente fecha o ciclo. Ok, geramos livros, geramos obrigações. O que a gente faz? A gente vai para essa parte de compliance. O que é o compliance? É o último cheque. Para quê? Para ver se está realmente homogêneo as informações. Então, você vai checar, por exemplo, o que você tem nos livros, né, e na GIA, se é a mesma informação. Valor contábil, base imposto. Está batendo? Ok. E a GIA versus o SPED fiscal? Valor contábil, base imposto. E a gente faz esse cruzamento 360 dentro do compliance, porque você vai acabar entregando a GIA para o Estado e o SPED fiscal você entrega para o ambiente federal, que é o ambiente do SPED. Apesar de cada Estado você tem que entregar, o ambiente do SPED é único, né? Já a GIA não, a GIA é um ambiente estadual, cada Estado tem o seu, recebe em um site, recebe em um programa diferente. Então, a gente faz esse cruzamento para garantir que o que você está entregando está coerente em todas as obrigações. Ok? E aí, essa parte de entrega. O que é essa parte de entrega? Eu vou pegar todas essas obrigações que a gente gerou, vou fazer um upload, depois o Alex vai mostrar no sistema para vocês. Vou fazer um upload ou vou buscar automaticamente isso dentro da solução fiscal. Geralmente a solução fiscal gera e deixa em um diretório, né? A gente pega, fica consumindo esse diretório, faz um upload e entra no PVA, transmite. A gente tem dentro do produto, a gente tem um dash que a gente vai mostrar para vocês, onde a gente consegue mostrar toda a parte de como funciona todo esse processo e a gente tem a visão, o gestor tem a visão de como é que está por UF, a entrega das obrigações, por usuário, por equipe, tá? É bem interessante. Depois que a gente gerar os SPEDs e entregar os SPEDs, tarefas que vocês podem também deixar agendada para o robô fazer, vocês só vão tratar os erros, né? A gente consegue gerar, por exemplo, as guias de pagamento do próprio, né? Do ICMS próprio, e as GNREs da substituição tributária. A gente também consegue gerar o KNAB, né, que é aquele arquivo no layout do banco. E aí, com esse KNAB, você já ajuda, por exemplo, o pessoal de contas a pagar, né, o pessoal de tesouraria, você consegue colocar esse KNAB no workflow do cliente,
ou seja, aquele workflow de aprovação dentro do RP, ou você já consegue também colocar direto no banco para pagamento. Então, a gente consegue desenhar um processo de acordo com o que vocês já fazem. Essa é a ideia do RPA, viu, gente? É melhorar os processos, mas tentar trazer as suas atividades da sua área para dentro do sistema, né? Ok? Só ver se tem alguma dúvida. Outra pergunta Vamos dar exemplo sim, Érica. A gente vai mostrar sim a parte de relatórios. Bom, pessoal, vamos avançando. Falando um pouquinho o que a gente tem dentro da plataforma TaxForce. Tá? A gente tem a parte do calendário, é um calendário com workflow. Você consegue cadastrar todas as suas atividades dentro desse calendário workflow, o Alex vai mostrar. Tá? A gente tem a parte de RPA, né? Então, a gente tem o RPA para entrega das obrigações, a gente tem RPA, por exemplo, para emitir uma nota municipal, onde eles não tenham, por exemplo, web service, então a gente consegue entrar com RPA, digitar login e senha, emitir a nota de serviço, fazer essa nota, também transformar as informações que você tem lá de emissão de nota em guias de GSS, então é um exemplo de RPA que a gente tem também. Tá? Entrega das guias também tem RPA. Os relatórios que a gente vai mostrar, ok? A gente está com a parte de contenciosos para outubro de 2020, ele está em roadmap, tá? Então a gente vai ter isso, é uma novidade. E-certidões, a gente já está pronto, o E-certidões, claro que nós estamos sempre desenvolvendo novas funcionalidades, a gente vai mostrar o E-certidões. Nós temos vamos ter em outubro a Mara, que é a nossa assistente virtual, né? Faz a gestão de atividades remotas e automáticas, essa é a ideia da Mara. A gente vai ter um assistente virtual, onde a gente também vai ter, claro, um app, né? Um app, que a gente está com essa imagem aí do lado, e a assistente virtual vai interagir aí, você vai poder, por voz, pedir para ela mostrar as informações. Isso aí a gente está desenvolvendo para outubro. A gente tem o módulo e-guias, né? O módulo e-guias também, que é o módulo onde a gente vai gerar automaticamente as guias de pagamento do ICMS próprio e GNRE para ST. Tá? Também temos algumas guias federais. Tá? E o Eugênio, ele é um módulo que a gente vai mostrar, ele já está em desenvolvimento, é um módulo que ele já está funcional dentro do produto, é um módulo onde você vai fazer uma busca de todas as informações que estão dentro do TaxForce. Quando chegar uma fiscalização através do Eugênio, você vai colocar lá, SPEDs de janeiro de 2018, filial tal, e ele vai trazer os SPEDs. Ou você pode só colocar janeiro de 2018, colocar filial, ele vai trazer os SPEDs, as GIAs, tudo que você colocou no seu workflow referente àquele período. Então, é um módulo que ele está unificando todas as buscas que existem dentro dos módulos, a gente está unificando dentro do Eugênio. É bacana, isso facilita muito a parte de fiscalização e auditoria. Okay? Ele já está funcional, ele só ainda não está no layout TaxForce, mas a gente consegue mostrar alguma coisa para vocês também. Okay? Bom, benefícios, né? Integrações com as principais soluções fiscais do mercado. Hoje a gente tem integração muito forte com o MasterSAF, que é a solução da Thomson Reuters, e com o Guepardo, que é a solução da FH. Tá? A gente consegue automatizar em outros softwares também, mas esses são os que estão mais avançados, tá? Onde a gente já tem aí cases para mostrar. Tá bom? A parte de atuação é um benefício, né? O produto trabalha 24/7, imita a atuação humana, okay? Reduz erros, né? Reduz também custos operacionais com processos morosos, né? Então a gente consegue reduzir, propor melhorias nos processos. A parte de instalação, ele pode ser cloud ou on-premise, ok? Então se o cliente tiver alguma, é claro que hoje são poucas as empresas, nós estamos num caminho sem volta aí da parte de digitalização das empresas, transformação digital, mas sim, se o cliente tiver alguma questão referente à cloud, a gente consegue implementar dentro da empresa. E o produto é SaaS, né? Software como serviço. A gente tem aí dentro do SaaS a parte de manutenção, né? Do produto,
suporte a dúvidas e melhorias. Okay? Isso tudo está dentro desse pacote SaaS, além do custo de cloud, também já está dentro do SaaS. Okay? Bom, a gente participou, né, com esse produto do Accelerator Day 2019 da Thomson Reuters. Foi um evento que a Thomson fez aí, chamou diversas empresas, e a gente foi ganhador aí da parte fiscal, de produto fiscal. E eu acho que isso é interessante porque é um aval de uma grande empresa aí, referente ao nosso produto. Tá? Isso é motivo de muita honra para a gente. Tá bom? Bom, referente, tem uma pergunta aqui do Patrick, referente à integração com o Proteus. Então, a gente tem APIs prontas do produto que a gente consegue integrar com diversos RPs. Só que com Proteus a gente ainda não tem nenhum case. A gente tem integração com, falando de RP, tá? Que é a sua questão. A gente tem integração com Oracle EBS, Oracle JD Edwards, BAN, SAP, tá? Isso que a gente tem integração nativa funcionando são com esses RPs. Demais RPs, a gente consegue construir em conjunto em projeto, mas a gente tem as APIs também para disponibilizar para vocês, onde torna isso tudo mais fácil. Okay? A nossa integração com o RP, só para deixar claro, é na parte de consistir a base, de pegar o que está no RP e fazer aí um cruzamento com o que está na solução fiscal. A gente não entra no RP para fazer nada, é apenas consumo. Então, por exemplo, você disponibilizar uma informação de um livro para mim no seu RP, eu consigo consumir. Esses RPs que eu citei, a gente já busca lá, né? Mas isso não é impeditivo, ok? Respondendo aqui a do Adilson, né? Além do Master SAF, quais integrações possuem avançadas? A gente tem integração com Master SAF e Guipardo. Okay? Com SAP, né, RP, Oracle EBS, JDR, Oracle Retail, BAN. O que acontece? Se você, por exemplo, tiver uma solução fiscal que eu não tenho uma integração, aquela parte de gerar automaticamente os livros e as guias dentro, e os SPEDs dentro da solução fiscal, a gente pode deixar para um segundo momento. E eu vou pegar o quê? O que você gerou de SPED de guia e vou transmitir. Então, a gente, em vez de começar dentro da solução fiscal, a gente vai começar um passo depois. É só isso. Então, a gente pode automatizar. Você gerou lá seus 500 SPEDs dentro de outra solução fiscal que não seja essas duas que eu citei. Você vai salvar numa pasta, o RPA vai pegar essas informações, vai fazer o upload, vai transmitir, vai gerar guias, vai fazer tudo. Ele só não vai o quê? Startar a geração de relatório dentro da solução fiscal e startar a geração das obrigações acessórias dentro da solução fiscal. Então, esse ponto. E aí a gente pode fazer uma segunda onda para desenvolver isso dentro da sua solução fiscal, seja qual for, ok? Agora o Alex vai mostrar o produto e aí mais para frente a gente responde aí as outras questões. Só uma pergunta da Nancy, o que são contenciosos, né? A última pergunta antes do Alex começar. Contenciosa é a questão de uma questão jurídica fiscal aí referente a algum pleito que vocês estejam defendendo junto ao judiciário, algum ato, né? A gente tem, por exemplo, você recebeu uma fiscalização, você precisa aí controlar o que você tem que entregar nessa fiscalização, qual que é o prazo que você precisa integrar nessa fiscalização, qual que é o valor dessa multa, por exemplo, a gente faz o conta corrente. Esse módulo a gente ainda não tem, a gente está desenvolvendo esse módulo, é um módulo que vai compor aí a plataforma TaxForce.